O sussurro do vento noturno carregava consigo mais do que folhas secas. Trazia o eco de uma verdade há muito esquecida. Em um mundo onde o brilho das telas ofuscava a luz das estrelas e o burburinho das cidades abafava o grito da natureza, a humanidade seguia seu curso, absorta em sua rotina, alheia aos sinais que se desdobravam ao seu redor. Seria o apocalipse uma fatalidade inevitável? O fim de tudo, ou meramente um processo, uma revelação dolorosa e transformadora? Vozes antigas, como um coro invisível que a própria terra parecia entoar, falavam de ciclos, de nascimentos e mortes, de renovação. Não o fim do mundo, mas o fim de uma era, o desvelar de algo há muito oculto. Enquanto a vida pulsava em seu ritmo frenético, os arranha-céus arranhando o céu, os mercados fervilhando de atividade, os carros deslizando em rios de luz pelas avenidas, a grande massa de pessoas vivia sua existência normal. A preocupação maior era a próxima conta, a próxima série, o próximo post nas redes sociais. As profecias, essas relíquias empoeiradas de um passado distante, eram meros contos, mitos para entreter ou assustar crianças, nunca algo a ser levado a sério. Mas a cegueira era uma névoa densa, e por trás dela, a realidade começava a urdir uma teia de eventos que ressoavam com as palavras esquecidas dos antigos. A princípio, eram apenas anomalias. Um calor incomum no inverno, chuvas torrenciais em desertos, terremotos em regiões antes estáveis. Pequenos desastres naturais, facilmente atribuídos a mudanças climáticas ou oscilações geológicas, termos científicos que serviam para acalmar a apreensão, mas não para explicá-la totalmente. Em paralelo, a sociedade parecia corroer-se por dentro. Crescia a polarização, a violência irrompia em surtos inexplicáveis. A desconfiança se espalhava como uma doença silenciosa. A dúvida e o ceticismo eram as âncoras que prendiam a humanidade à sua ilusão de normalidade. Enquanto a fé, antes um farol, agora era vista como uma fraqueza. Contudo, uma sensação crescente de desconforto global começou a se instalar. Não era um medo explícito, mas uma apreensão difusa, um frio na espinha que surgia ao ler as notícias ou ao observar o céu. Os pequenos desastres, antes isolados, passaram a se encadear, formando um mosaico de caos. Secas prolongadas seguidas por inundações devastadoras, pragas misteriosas ressurgindo do passado, conflitos sociais escalando para crises humanitárias de proporções épicas. Uma voz interior, ancestral e instintiva, sussurrava que algo muito maior estava por vir, algo que a ciência e a razão não poderiam conter. E então, aconteceu. Um evento de proporções inegáveis, que nenhum noticiário pôde ignorar ou explicar com eufemismos. Uma praga global de uma virulência sem precedentes, que não distinguia fronteiras, raças ou status social, varrendo o planeta com uma rapidez assustadora. Ou talvez, um desastre natural de magnitude bíblica, um terremoto que redesenhou continentes, um tsunami que engoliu cidades costeiras inteiras, um vulcão que obscureceu o sol por semanas. Qualquer que fosse o catalisador, ele ecoava de forma assustadora uma profecia específica, um trecho de um pergaminho antigo, um aviso há muito zombado. A negação coletiva, essa fortaleza ilusória, finalmente ruiu. Não havia mais como ignorar. Os antigos textos, as narrativas consideradas mitos, lendas ou delírios de mentes primitivas, agora clamavam por uma reinterpretação urgente. Eles não eram apenas histórias, eram mapas, mapas para a revelação que estava em curso. Foi neste momento de reconhecimento global, de pânico e busca por respostas, que uma figura misteriosa, cujas palavras eram como lâminas afiadas, e sua presença um vulto na névoa começou a surgir. Essa figura, sem ser vista, interpretava os sinais de forma sombria, e suas interpretações encontravam um terreno fértil no desespero. Mas quem seria capaz de decifrar o verdadeiro significado desses prenúncios e o que eles realmente anunciam para o destino da humanidade? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo.
Com a negação desfeita e o pânico se espalhando como a praga que assolava o mundo, os sinais se intensificavam, inegáveis agora para até mesmo os mais céticos. O céu, antes um manto azul familiar, agora pintava-se com cores estranhas ao amanhecer e anoitecer, e as estrelas pareciam piscar com uma intensidade febril, como olhos observando o espetáculo terrestre. Em meio a essa crescente desordem, onde as estruturas sociais desmoronavam e a esperança rareava, uma figura emergiu. Ele não se apresentou com exércitos ou ameaças, mas com promessas de ordem, de paz, de uma nova era de segurança e prosperidade. O enganador, embora sem nome direto, irradiava um carisma magnético. Suas palavras como bálsamo para as feridas abertas da humanidade. Ele falava de soluções, de união, de um futuro onde o caos seria apenas uma memória distante. Para as massas, ele era o Salvador, o farol na tempestade que prometia guiar a todos para um porto seguro. A humanidade, exausta pela incerteza e pelo medo, dividiu-se. De um lado, a grande maioria, ávida por qualquer vislumbre de estabilidade, abraçou as propostas do enganador com fervor quase religioso. Eles viam nele a personificação da salvação, a voz que traria sentido ao absurdo. De outro, uma minoria, impulsionada por uma fé mais profunda, por uma intuição que sussurrava advertências ou pela lembrança persistente das profecias antigas, resistia. Eles sentiam que algo estava fundamentalmente errado, que a promessa de paz era uma miragem e que o preço da segurança oferecida pelo enganador seria a própria liberdade e a verdade. A luta interna de cada indivíduo era palpável, ceder ao conforto da ilusão ou abraçar a dureza de uma resistência solitária. O enganador, com sua oratória envolvente e seu apelo à ordem, rapidamente consolidou seu poder. Ele propôs um sistema global de controle, uma rede intrincada de vigilância e identificação que, segundo ele, garantiria a segurança de todos. Para erradicar a doença, precisamos saber quem está doente, dizia ele, e para manter a paz, precisamos saber quem a ameaça. A tecnologia, antes uma ferramenta de conexão, transformou-se em um instrumento de vigilância onipresente. Aqueles que questionavam, que se recusavam a se submeter a esse novo sistema, eram rapidamente marginalizados. Suas vozes eram silenciadas, suas existências dificultadas, rotulados como negacionistas, rebeldes ou propagadores do caos. O mundo assistia a um desfile de traições, onde vizinhos denunciavam vizinhos e amigos se afastavam por medo, enquanto lealdades eram testadas ao limite da ruptura. O desespero tornava-se um fardo pesado para muitos. A sensação de impotência esmagava os corações, e a fachada de ordem imposta pelo enganador parecia inquebrável. No entanto, em meio à escuridão, flashes de esperança e resistência começavam a surgir. Pequenos grupos espalhados pelos cantos mais remotos do planeta ou escondidos nas sombras das grandes cidades começavam a se conectar. Eles compartilhavam informações, histórias e, acima de tudo, a crença de que a verdade, por mais sufocada que fosse, não poderia ser completamente extinta. O dilema moral era constante: sobreviver a qualquer custo, mesmo que isso significasse comprometer os próprios valores, ou lutar arriscando tudo para manter a integridade de sua alma e a esperança de um futuro mais justo. A fachada de benevolência do enganador começou a desmoronar para aqueles que ousavam olhar mais de perto. Rumores sobre os métodos ocultos de seu regime, sobre o desaparecimento de dissidentes, sobre a manipulação da informação para criar uma realidade fabricada, começaram a circular. A revelação chocante de que a paz que ele prometia era mantida à custa de uma opressão brutal e que sua aliança não era com a humanidade, mas com as forças sombrias que se alimentavam do caos, veio à tona através de vazamentos e atos de coragem. A perseguição aos resistentes intensificou-se dramaticamente, com o enganador mostrando sua verdadeira face, cruel e implacável. Mas a verdade, uma vez exposta, não podia ser facilmente enterrada. A pequena, mas determinada, resistência começou a se unificar, impulsionada não apenas pela necessidade de sobreviver,
mas pela urgência de proteger o que restava da liberdade e da dignidade humana. Em suas buscas desesperadas por uma forma de combater o poder esmagador do enganador, eles tropeçaram em um conhecimento antigo, uma lenda esquecida, talvez um artefato. Era algo que poderia ser a chave para desvendar completamente o enganador e seu sistema de controle. Com a verdade exposta e a escuridão se aprofundando, resta saber se a fé e a coragem de poucos podem realmente desafiar um poder que parece invencível. A resistência, agora coesa e impulsionada por uma convicção inabalável, representava a última centelha de esperança em um mundo mergulhado na tirania. Seus membros não eram guerreiros treinados ou líderes políticos, mas pessoas comuns, mães, pais, professores, engenheiros, que se tornaram heróis improváveis, forçados a uma luta que jamais imaginaram. Sua motivação não era a vingança contra o enganador, mas a redenção da humanidade, a preservação da verdade e a restauração da liberdade. Eles lutavam pelo amor às suas famílias, pela memória de sua história e pela promessa de um futuro onde a integridade não fosse uma mercadoria. O enganador, em seu apogeu de poder, governava com uma mão de ferro, seu sistema de controle parecendo inquebrável. No entanto, rachaduras começavam a aparecer em sua fachada cuidadosamente construída. A lealdade de seus seguidores mais próximos era testada, e a verdade vazava como água por uma represa trincada. O confronto ideológico era inevitável, uma batalha pelo controle da narrativa e do próprio destino humano. A resistência, armada com o conhecimento antigo recém-descoberto e a coragem de seus corações, preparava-se para o embate final. Sacrifícios pessoais se tornaram parte da rotina. Cada passo dado em direção à liberdade exigia um preço, e muitos foram pagos com a vida. Momentos de profunda tristeza pela perda de companheiros eram intercalados com exaltação pela coragem demonstrada em pequenas vitórias. O medo e a desesperança eram inimigos tão potentes quanto o próprio enganador, mas a resistência aprendeu a superá-los, encontrando força na união e no propósito. Eles entendiam que a vitória da verdade, mesmo que custosa, era a única herança digna de ser deixada. O confronto decisivo não se deu em campos de batalha tradicionais, mas no coração das cidades controladas pelo enganador, através da disseminação da verdade. O conhecimento antigo, uma espécie de decodificador para as mentiras que sustentavam o regime, foi a arma mais potente da resistência. Ele expôs as manipulações, as falsas promessas, o verdadeiro custo da paz imposta. A queda do sistema opressor não veio de uma invasão militar, mas de uma revolução da consciência. A verdade, uma vez libertada, espalhou-se como um incêndio incontrolável, desmantelando a crença cega e revelando a verdadeira face do enganador. Foi um momento de revelação espiritual e coletiva. O véu de ilusão foi arrancado, e a humanidade viu a si mesma e ao mundo com novos olhos. O enganador, desmascarado e sem o apoio das massas que antes o aclamavam, desmoronou. Não houve um golpe final espetacular, mas um esvaziamento gradual de seu poder, à medida que a luz da verdade dissipava as sombras de sua influência. O mundo emergia transformado, mas não destruído. As cicatrizes da tirania eram profundas, mas a humanidade mais sábia e consciente começava o lento processo de reconstrução. As profecias antigas, antes temidas como prenúncios de destruição, foram compreendidas como mapas para a revelação e a renovação. O Apocalipse não havia sido o fim, mas um doloroso, porém necessário, processo de purificação. Aquele ciclo de escuridão e clareza, de opressão e libertação, deixou um legado de vigilância e resiliência. A humanidade, agora ciente de sua própria capacidade de se iludir e de se reerguer, olhava para o futuro com uma nova perspectiva. Os narradores invisíveis, cujas vozes sussurravam a sabedoria antiga, pareciam sorrir em silêncio. A jornada não havia terminado, mas um novo capítulo se abria. Será que, ao compreendermos o Apocalipse, não como um fim, mas como uma jornada de revelação, estamos mais preparados para os desafios que ainda virão?
A resposta, incerta e sempre em evolução, reside na contínua busca pela verdade e na inabalável coragem de resistir à escuridão.